O sol mal começava a despontar no horizonte de Tremembé, uma cidade no interior de São Paulo, quando algo inesperado aconteceu. No silêncio abafado de uma manhã qualquer, guardas interromperam suas conversas e o movimento no presídio foi abruptamente interrompido. Um carro preto, sem placas oficiais, parou diante do portão principal. Do banco traseiro, um homem desceu, e à medida que seus passos ecoavam no concreto, parecia até que o próprio tempo hesitava. Seus cabelos grisalhos, seu olhar firme, e uma história que atravessava gerações, tudo nele era marcante. Era Zico. Ele não foi anunciado à imprensa, nem mesmo aos advogados ou aos diretores do presídio. Seu motivo para estar ali era um mistério. A notícia, no entanto, se espalhou rapidamente pelos corredores de ferro e concreto. Zico estava ali. Os detentos sussurravam entre si, e o burburinho chegou até uma cela isolada, onde um homem sentado à beira da cama, surpreso, levantou o rosto. Era Robinho. O ex-jogador da seleção brasileira estava ali há meses, com um silêncio constante como companhia desde o momento em que cruzou os portões da penitenciária. Condenado e esquecido por muitos, Robinho não esperava que aquele dia fosse diferente. Mas Zico chegou. Zico aqui, murmurou Robson, incrédulo, sem saber o que esperar. Os dois nunca haviam sido próximos fora dos gramados, nunca compartilharam o vestiário, mas ambos carregavam algo em comum: o peso da camisa amarela e o amor incondicional do povo brasileiro. Porém, agora, os destinos de ambos eram opostos. Zico, uma lenda do futebol, ícone da integridade, e Robinho, o ex-rei das pedaladas, agora uma sombra do homem que foi. Zico foi conduzido por um corredor estreito, sem câmeras, sem plateia, apenas ele e seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegou à cela de Robinho, o tempo pareceu parar. O ar estava denso, e um silêncio profundo tomou conta de tudo. Robinho levantou-se devagar, seu olhar fixo no ídolo que agora se encontrava diante dele. A dúvida pairava no ar. Por que Zico estava ali? O que ele queria dizer a Robinho? O que poderia ser tão poderoso a ponto de tocar não apenas Robinho, mas todos os que estavam ao redor? A resposta viria como um raio em um céu azul claro. Mas antes de ser dita, o ambiente parecia quase congelado. A penitenciária de Tremembé, um lugar conhecido pela sua segurança máxima e rotina inflexível, era um cenário onde os nomes se apagavam e os números se tornavam os únicos marcos de existência. Para muitos, o passado não importava. Fama, títulos, glórias, tudo isso ficava do lado de fora. Mas dentro daquela cela, algo de especial estava prestes a acontecer. Robson de Souza, o homem conhecido mundialmente como Robinho, agora vivia em silêncio, longe dos aplausos e dos estádios lotados. Ele, que um dia foi o rei das pedaladas, agora era apenas mais um detento. Mas ali, diante de Zico, ele não era mais apenas um número. Ele era um homem, com um passado de erros e uma chance de redenção. Zico, por outro lado, não tinha nada a ganhar com aquela visita. Não era parente, não era amigo íntimo. Mas ele tinha um propósito muito maior: olhar nos olhos de alguém que caiu, de alguém que perdeu tudo, e dizer o que ninguém mais ousou dizer. Não como juiz, mas como um irmão que carrega no peito a responsabilidade de representar algo muito maior: a camisa amarela, o Brasil, e o amor incondicional do povo. Enquanto Zico caminhava pelos corredores da prisão, ele sabia que aquele momento, aquele gesto simples, mas poderoso, poderia ser o primeiro passo na jornada de transformação de Robinho. Não apenas para ele, mas para todos que acreditam na capacidade de recomeço, na força da verdadeira mudança. E, assim como Zico, talvez seja hora de todos nós refletirmos sobre nossos próprios erros, sobre as quedas que enfrentamos, mais importante, sobre como podemos nos reerguer. Porque, no fim das contas, todos somos capazes de uma transformação profunda, de uma segunda chance e de um recomeço. Se você também acredita que todos merecem uma nova chance, compartilhe essa história e inspire outras pessoas a buscarem sua própria transformação. Deixe nos comentários suas experiências de superação. Se você quer ver mais histórias como essa, se inscreva no canal e acompanhe nossa jornada. O ambiente ao redor de Robinho reagiu à presença de Zico de uma forma que ninguém poderia antecipar. Guardas, geralmente indiferentes, o cumprimentaram com respeito, como se reconhecessem, até mesmo ali, o peso daquele homem.
Detentos, furtivos e discretos, se aproximaram das grades para tentar confirmar se era realmente ele. Zico, um símbolo de ética e retidão, estava ali, quebrando a rotina implacável do presídio, representando algo maior, algo que muitos dos presentes já haviam perdido: a esperança de redenção. Quando Zico finalmente chegou à cela de Robinho, a tensão no ar era palpável. Dois mundos colidiam de maneira estrondosa: o de alguém que escolheu a retidão e o de alguém que se perdeu pelo caminho. A cela, simples como todas as outras, refletia a vida de Robinho naquele momento: uma cama de concreto, um cobertor fino, uma estante com livros deixados por outros detentos. O olhar de Robinho estava vazio, profundo, como se o tempo tivesse levado mais do que sua liberdade. Ele estava ali, mas não estava presente. O que Zico tinha a dizer seria o que ele precisava ouvir. O silêncio entre eles se arrastou por alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Quando Robinho finalmente se manifestou, sua voz estava embargada, quase quebrando. "Você realmente veio?" perguntou, incrédulo. Zico permaneceu firme, mas sereno. Seu olhar não trazia acusação nem pena. Era um olhar de quem entendia o peso daquela conversa, como se soubesse o que significava enfrentar a verdade quando ela é mais dura do que qualquer punição. "Não vim como juiz, nem como fã", respondeu Zico, com a voz baixa, mas firme. "Vim como alguém que ainda acredita na força de uma escolha certa, mesmo quando tudo parece perdido." As palavras de Zico não eram palavras vazias, não eram apenas consolo. Eram um choque de realidade. Robinho, o homem que fora adorado como sucessor de Pelé, agora se via confrontado por um ícone da ética e do respeito. Zico não estava ali para dar uma palestra. Não estava ali para suavizar as coisas. Ele estava ali para provocar uma ruptura. Uma ruptura na maneira como Robinho via a si mesmo e sua responsabilidade com o legado que carregava. Robinho tentou se defender. "Você não entende, Zico. A mídia, o povo, todos me viraram as costas", disse, a frustração e a tristeza se misturando em sua voz. Mas Zico não recuou. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos em Robinho. Eles viraram as costas não só pelo que foi noticiado, mas pela sua postura, respondeu. A arrogância, a recusa em encarar a verdade, a tentativa de escapar da responsabilidade, isso sim virou as costas a todos. Aquelas palavras cortaram o ar, e Robinho ficou em silêncio, como se fosse a primeira vez em muito tempo que alguém o olhava de verdade e falava com tanta franqueza. Ninguém, nem advogado, nem familiar, nem colega de time, tinha falado com ele daquela maneira. Zico não estava ali para suavizar nada. Ele estava ali para dizer o que ninguém mais teve coragem de dizer. Você tem noção do que representava para milhões de crianças? Do que a camisa da seleção significa? Já parou para pensar no tamanho da mancha que deixou no futebol brasileiro? Disse Zico, suas palavras afiadas como facas, mas carregadas de uma verdade que não poderia ser ignorada. Robinho se sentou na cama, a cabeça baixa, pela primeira vez em muito tempo, ouvindo de verdade. Zico observava tudo, respirando fundo, como quem olha para um espelho que reflete tudo o que o futebol brasileiro não pode mais aceitar. Não estou aqui para te punir, disse Zico. Isso a justiça já fez. Mas se um dia você quiser se levantar de novo, vai ter que começar assumindo o que fez. Doe a quem doer. O silêncio que se seguiu não era apenas constrangimento. Era o início de algo que Robinho não esperava. Um confronto direto com sua própria consciência. O clima estava denso. Zico, de braços cruzados, permanecia em pé enquanto Robinho encarava o chão, evitando qualquer contato visual. A pressão era maior do que qualquer sentença. Não havia gritos, mas o peso da conversa era ensurdecedor. Você fala como se fosse fácil admitir algo assim, murmurou Robinho, a voz quebrada, mas sem levantar a cabeça. Zico deu um passo à frente, mais firme do que nunca. Não é fácil. Nunca foi. Assumir um erro grande como esse exige coragem. Mas fugir disso só prolonga a vergonha. Você acha que ser condenado é o fundo do poço. O fundo do poço é viver sem verdade. Robinho levantou os olhos, agora com um brilho de raiva misturado com dor. E você acha que eu não sofro todo dia aqui dentro? É um lembrete do que perdi. Minha família, meu nome, tudo. Você veio aqui para me julgar, Zico. O confronto estava longe de ser resolvido.
Mas algo havia mudado dentro de Robinho. E naquele momento, Zico havia plantado uma semente. A de que a verdade e o arrependimento são os primeiros passos para a verdadeira redenção. O que aconteceria a seguir? Isso dependeria de Robinho. A escolha estava, como sempre, em suas mãos. Mas o caminho para a transformação começava, naquele instante, com a coragem de enfrentar a verdade. E, assim como ele, todos nós temos nossas próprias escolhas a fazer. Quando decidimos olhar para dentro e encarar a nossa própria verdade, estamos prontos para recomeçar. Agora, te convido a refletir. O que você faria se tivesse a chance de encarar seus próprios erros de frente, como Robinho fez naquela cela? Compartilhe nos comentários suas reflexões ou histórias de superação. Se você acredita que todos merecem uma segunda chance, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa. O galinho de Quintino suspirou profundamente. A tensão estava crescente, mas Zico não recuava. Ele não estava ali para julgar, mas para dizer o que ninguém teve coragem de falar para Robinho. Não vim aqui para te aplaudir, mas também não vou te abandonar nesse abismo, disse ele, com uma firmeza que cortava o ar. As palavras de Zico começaram a ressoar além da cela, atravessando os muros do presídio, ecoando nos ouvidos de todos que estavam por perto. Guardas diminuíram o passo, curiosos. Detentos em outra cela se aproximaram das grades, atentos à conversa. Parecia que aquele diálogo transcendia os limites daquela penitenciária. Era mais do que uma simples troca de palavras. Era o peso de escolhas erradas, de sonhos desfeitos, e o desejo profundo de redenção. Robinho, nervoso, começou a andar de um lado para o outro dentro da cela, tentando conter a ansiedade. Você não sabe o que é ter o país inteiro te odiando, disse, com raiva e frustração. Mas Zico, sem hesitar, se aproximou ainda mais da grade e encarou-o com um olhar fixo. Não, Robinho, eu não sei. Mas você também não sabe o que é olhar para um espelho e se orgulhar de quem você se tornou. Aquelas palavras cortaram o silêncio de forma tão intensa que o ambiente pareceu congelar. O que doía mais? O arrependimento de não poder mais voltar atrás, ou a dor de ter perdido o respeito por si mesmo. A pergunta pairava no ar, pesada e silenciosa, sem que Robinho pudesse encontrar uma resposta. Ele olhou para o chão. Os olhos evitavam o contato com Zico, mas a verdade estava sendo despejada sobre ele de uma forma crua, sem adornos. Foi nesse momento que Robinho não conseguiu mais fugir. Pela primeira vez, não encontrou palavras para responder. Apenas respirou fundo e se sentou na cama, sua cabeça baixando como se o peso de sua própria culpa fosse demais para carregar. O confronto não era mais com Zico. Era com ele mesmo. O tempo parecia ter parado dentro daquela cela fria, enquanto os passos dos guardas e o som metálico das portas ao fundo se tornavam distantes. Só existiam, naquele instante, dois homens no centro daquele universo apertado. Zico, que carregava décadas de respeito e integridade, e Robinho, que agora se afundava em um silêncio ensurdecedor, um silêncio que gritava arrependimento. Zico continuou a observá-lo, com um olhar penetrante, como se buscasse alcançar algo profundo dentro de Robinho. Você veio aqui achando que eu ia confessar? Robinho perguntou, com um tom irônico, mas sem a mesma confiança que tinha antes. Zico, com calma, respondeu, sem pressa de impor sua verdade, como alguém que já sabia o que estava por vir. Eu vim aqui para te lembrar que sua história ainda não acabou, mas o final dela depende só de você. O que vai ficar na memória das pessoas? A lembrança do seu talento ou a mancha da negação? Robinho se levantou, sem palavras, e caminhou até a parede. Com a testa apoiada no concreto frio, as lágrimas começaram a escorrer, silenciosas e descontroladas. Ele não se preocupava mais em escondê-las. Aquela era a verdade nua e crua. Não havia câmeras, advogados, fãs ou redes sociais. Era só ele e a dura realidade. Eu destruí tudo. Zico, tudo. Murmurou, quebrado, como se as palavras saíssem com dificuldade, pesadas demais para serem ditas. A minha carreira, minha família. Eu me agarrei na mentira porque era mais fácil. Zico se aproximou da grade, seu olhar mais suave, mas ainda firme. A mentira protege por um tempo, mas ela cobra. Sempre cobra, disse com um tom baixo, mas certeiro. Robinho virou-se, os olhos inchados, a voz falha. Você acha que ainda dá para reconstruir?
Zico não hesitou. Dá, mas não para voltar aos campos. Dá para se tornar alguém melhor. Alguém que um dia possa pedir perdão. Não só para as vítimas, mas para si mesmo. O silêncio que se seguiu foi substituído por algo novo. Não mais o silêncio do arrependimento, mas um silêncio de reflexão. Robinho, pela primeira vez em muito tempo, estava ouvindo a verdade de alguém que não tinha medo de dizer o que ele precisava ouvir. Algo dentro dele começava a mudar. Talvez fosse o início de uma transformação. Ali, dentro da prisão, dois homens estavam, de alguma forma, compartilhando um momento de redenção. Zico, sem exigir nada em troca, apenas tentando reacender a chama da esperança e do arrependimento em um homem que havia perdido tudo. E Robinho, finalmente encarnando a verdade de seus erros, começava a entender que, talvez, a verdadeira prisão não estivesse nas grades, mas em não ser capaz de enfrentar quem se tornou. Essa história, como tantas outras, nos lembra que, por mais distante que a redenção pareça, ela começa com um simples passo: encarar a verdade. E, se você acredita que todos têm a capacidade de se reerguer, compartilhe essa história. Deixe nos comentários suas próprias reflexões ou experiências, e se inscreva para continuar acompanhando histórias de superação e transformação. Pela primeira vez, Robinho parecia verdadeiramente disposto a encarar o que havia feito, não como um ex-jogador, mas como um ser humano. Zico, com a sabedoria adquirida através de uma carreira marcada por glórias e desafios, sabia que aquele momento era raro, mais importante, transformador. Não bastava apenas cobrar justiça, era preciso plantar a semente da mudança. Antes de sair, Zico estendeu a mão entre as grades. Robinho hesitou, mas, finalmente, apertou a mão do ídolo. Não era um gesto de perdão automático, mas sim um reconhecimento silencioso de que ali começava algo novo, um capítulo ainda indefinido. A gente não escolhe o passado, mas pode escolher o que fazer com ele, disse Zico, suas palavras carregadas de significado. Ao se virar para sair, Zico foi interrompido por um guarda que o aguardava no corredor. Curioso, ele perguntou: "Ele falou alguma coisa?" Zico fez uma pausa, olhou para o horizonte e respondeu, com um tom reflexivo: "Pela primeira vez, sim." E não foi com palavras. A notícia da visita de Zico correu rapidamente, espalhando-se como fogo em palha seca. As palavras ditas naquela cela não foram gravadas, mas o que Zico fez naquele dia em Tremembé, aquele gesto simples, tocou o coração do Brasil inteiro. Nos dias que se seguiram, a penitenciária 2 de Tremembé se transformou. Robinho, antes calado e isolado, começou a mudar seus hábitos. Ele passou a frequentar a biblioteca da unidade, participou discretamente de rodas de conversa com outros detentos. O que mais surpreendeu os funcionários, passou a escrever cartas. Mas não para a imprensa ou para se justificar. Ele escrevia para pedir perdão. A conversa com Zico não foi comentada por Robinho, nem era necessário. A mudança estava nas atitudes. Pela primeira vez, ele parou de tentar controlar a narrativa. Deixou de lado a arrogância que o acompanhava desde os tempos de fama e começou a ouvir. Aos poucos, alguns detentos começaram a chamá-lo pelo seu nome de batismo, Robson, como se, ali dentro, ele estivesse tentando reencontrar a própria identidade. Do lado de fora, a visita de Zico causou um turbilhão nas redes sociais. Debates acalorados, críticas e elogios se espalharam rapidamente. Todos queriam saber o que Zico havia dito naquela cela. Fiel à sua postura ética, Zico não revelou os detalhes. Em uma breve entrevista, ele respondeu com simplicidade: "Não fui lá para aparecer. Fui porque acredito que, mesmo depois do erro, o ser humano pode mudar, mas só se ele quiser." As palavras de Zico, embora curtas, ressoaram profundamente, não apenas no futebol, mas em toda a sociedade. Muitos começaram a discutir, de forma mais séria, a responsabilidade dos ídolos, o peso de suas atitudes e o silêncio em torno de temas delicados, como o abuso e a negação. Robinho, ainda com um longo caminho pela frente, sabia que a justiça havia feito a sua parte, mas o que ele faria a partir dali, o que construísse ou destruísse, dependeria unicamente dele. Zico, por sua vez, retornou à sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Mas quem acompanhou essa história de perto sabia que, naquele dia, dentro de uma cela fria, Zico não ofereceu fama, nem desculpas,
mas a verdade. E, às vezes, é exatamente isso que começa a curar o que parecia irrecuperável. Essa não é apenas a história de uma visita inesperada, mas a história de um gesto que rompeu o silêncio, que atravessou os muros de uma prisão e tocou o coração de milhões de brasileiros. Quando Zico entrou na penitenciária de Tremembé, ele levou mais do que sua trajetória limpa e seu prestígio incontestável. Ele levou a coragem de fazer o que poucos fariam: falar a verdade, olho no olho, com alguém que havia caído. Robinho, outrora exaltado como o futuro do futebol brasileiro, hoje é lembrado por um crime que marcou sua biografia para sempre. O país acompanhou sua ascensão, sua carreira na Europa, os dribles mágicos, mas também viu sua decadência moral, sua tentativa de negação e sua fuga da responsabilidade. Muitos o cancelaram, outros o ignoraram, mas poucos pararam para refletir sobre o que acontece com alguém que teve tudo e perdeu tudo. Zico não foi lá oferecer perdão, não levou câmeras, não fez discursos públicos. Ele levou consciência. E talvez, sem querer, nos entregou uma das maiores lições dos últimos tempos. Não existe glória sem caráter. E não existe redenção sem verdade. Em um mundo onde escândalos são tratados como entretenimento, onde os erros viram memes e as tragédias são esquecidas em minutos, essa história nos obriga a parar, refletir e entender que a verdadeira transformação não começa nas redes sociais. Ela começa dentro de uma cela, dentro da alma, com um arrependimento sincero. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que esteja perdido ou alguém que precise ser lembrado do valor da honestidade. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar de Zico e no lugar de Robinho. Você acredita que alguém pode realmente mudar? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Aqui, você vai encontrar histórias reais e intensas, que não apenas informam, mas transformam.